Questão de número 3, TRF da Terceira Região, Analista Judiciário, Área Administrativa, FCC 2016. A Benebaldo, isso que é nome, né? A Benebaldo, originariamente holandês, solicitou e obteve sua naturalização brasileira no ano de 2014. Então, a Benebaldo é um brasileiro naturalizado. Após o decurso de um mês do encerramento do processo de naturalização, apurou-se que em 2011, em seu país natal, a Benebaldo esteve comprovadamente envolvido em tráfico ilícito de entorpecentes. Sendo assim, novamente, mais uma questão sobre nacionalidade, mas que na verdade é respondida com o artigo 5º, inciso 51 da Constituição da República, né? Uma questão que vai tratar da extradição. Então vamos lá, ó. Sendo assim, né, a naturalização será automaticamente cassada, devendo a Benebaldo ser imediatamente extraditado. Peraí, automaticamente cassada? E devendo a Benebaldo ser imediatamente extraditado, envolve nacionalidade e extradição a questão. Questão boa, hein? Olha só, eu posso marcar a letra A? Claro que eu não posso marcar a letra A. Por quê? Porque o cancelamento da naturalização não é de forma automática. Vai depender de uma decisão do juiz federal. Vejam só o artigo 12, parágrafo 4º da Constituição. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1º, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, para eu cancelar a naturalização, eu dependo do quê? Eu dependo de uma decisão judicial. Ah, mas espera aí, professor, por que você falou que é uma decisão do juiz federal? Por causa do artigo 109, inciso 10 da Constituição. Quem está estudando aí para a Justiça Federal sabe muito bem, já sabe de cor, né, que a competência para julgar causas referentes à nacionalidade e naturalização é do juiz federal. Artigo 109, inciso 10. Vejam só. Aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 10. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória após o exequatur, dado pelo STJ, né? E de sentença estrangeira após a homologação, também pelo STJ, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Ou seja, cancelamento de naturalização, competência do juiz federal. Artigo 109, inciso 10 da Constituição, tá? Então, ó, não é automática. E outra coisa, né? A extradição tem que ser solicitada pelo Estado estrangeiro. E quem que vai julgar a extradição solicitada pelo Estado estrangeiro? Supremo, competência originária do Supremo. Artigo 102, inciso 1º, a linha G da Constituição. É da competência originária do Supremo processar e julgar a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Ah, professor, mas o brasileiro naturalizado pode ser extraditado nessa condição? Sim, você vai lembrar do artigo 5º, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Ele estava envolvido, a Benebaldo estava envolvido, né, com o tráfico ilícito de entorpecentes, tá? Boa questão, ó. A Benebaldo, originariamente holandês, solicitou e obteve sua naturalização brasileira no ano de 2014. Então ele é um brasileiro naturalizado. Após o decurso de um mês no encerramento do processo de naturalização, apurou-se que em 2011, em seu país natal, ou seja, lá na Holanda, a Benebaldo esteve comprovadamente envolvido em tráfico ilícito de entorpecentes. Sendo assim, né, a naturalização será automaticamente cassada, devendo a Benebaldo ser imediatamente extraditado? Já vimos que não. A naturalização será automaticamente cassada, devendo a Benebaldo ser imediatamente deportado? Também não. A Benebaldo poderá ser extraditado, uma vez que o crime ocorreu antes de sua naturalização, o que não seria possível caso o delito tivesse sido praticado após tal ato. Cuidado com isso aqui, ó. Quando é envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tá?
Eu estou falando de uma extradição a qualquer tempo, independentemente do momento do crime, se o crime foi cometido antes ou depois da naturalização. É só prestar atenção no artigo 5º, inciso 51. Eu vou repetir, ó. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. O tráfico é a qualquer tempo, seja antes ou depois. Ou seja, o Abenebaldo, ele pode ser extraditado, mas a justificativa está incorreta. Vez que o crime, o crime ocorreu antes de sua naturalização, não é por causa disso, tá? Ele pode ser extraditado justamente porque eu posso cancelar a naturalização dele, ou seja, ele pode virar um estrangeiro, mas não apenas com relação a isso, eu posso ter inclusive a extradição dele enquanto brasileiro naturalizado, porque ele estava envolvido com tráfico ilícito de drogas, de entorpecentes e drogas afins, tá? Então, a letra C, parte dela é verdadeira, mas a justificativa não é a correta. Abenebaldo não poderá ser extraditado, vez que o crime ocorreu antes de sua naturalização. Letra E, Abenebaldo poderá ser extraditado independentemente do crime ter sido praticado antes ou após sua naturalização. Resposta, letra E. Como eu disse, uma boa questão aí da FCC, TRF da Terceira Região, analista judiciário, área administrativa. Cuidado, pessoal que se prepara aí para a Justiça Federal, ainda mais para o TRF3, prestem atenção nas questões sobre a nacionalidade. Sempre foi um tema da Justiça Federal, ok? Com isso, finalizamos a questão de número 3. No nosso próximo vídeo, a questão de número 4, com mais uma questão de nacionalidade da banca FCC. Obrigado e até lá!